Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Erd The Drummer! E Botega, tira essas sandálias dos pés porque o solo que tu tá pisando é santo, é sagrado! Olha só, vamos falar hoje do cara que fugiu do Egito e ficou uns 40 anos lá criando ovelha. Exatamente! Mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Estamos então aqui reunidos para falar sobre o início da história de Moisés. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega. Então, como já comentamos, vamos falar sobre Moisés, principalmente o início, porque esse episódio vai ser separado em dois, né? Acho que dois vai dar pra gente ver um pouquinho da história de Moisés, porque Moisés, pra quem não sabe, né, a história dele, ou melhor, a vida dele, ela tem basicamente 120 anos, né? E por isso estamos aqui no episódio 120, né, Botega? Veja só. Olha só, numerologia, hein? Nossa, né? Pena que não vai dar pra fazer os 120 anos num episódio, né? Pois é, né? Porque é muita coisa. Então, nesse primeiro momento, Botega, nós vamos nos focar, né, da preparação de Moisés, né? Ou seja, desde o início do nascimento dele, obviamente, né? O seu crescimento, os primeiros 40 anos que ele fica no Egito. Depois, nós temos mais 40 anos que ele fica fora do Egito, até que então ele tem o seu chamado pela sarça ardente para começar aí o seu ministério, vamos dizer assim, né? Mas para libertar o povo do Egito. Então, antes de tudo, Botega, como sempre, nessa série Personagens da Bíblia, temos que começar aí trazendo do grego, hebraico, aramaico, egípcio, né? Não sei qual que é a língua egípcia, acho que é egípcio, né? Mas o significado do nome Moisés, qual é? Se a gente for falar o significado do nome Moisés, a gente já vai dar um spoiler já de início, né? Mas vamos O quê? lá. Porque Moisés, do hebreu, significa aquele que foi tirado das águas. Olha só. Olha só, como assim, tirado das águas? Vamos entender mais pra frente o significado desse nome, né? Então, mas antes temos que ir para o contexto da história, claro, contexto. Antes de Moisés nascer. Exatamente. Então, a história de Moisés, ela se coloca em que período aí, Botega? Em que época? E como é que tá a situação da região onde Moisés nasce? Se a gente lembrar do nosso último episódio dessa sequência, né? Que a gente já pode começar com os links nos posts. Olha só. Que é o episódio sobre José. Olha, link no post! O José do Egito. Então a gente lembra que no final do livro de Gênesis, então a gente estava lá com José, que foi vendido pelos seus irmãos, pelos escravos, como vocês lembram lá, né? Foi pro Egito, virou governante, aí deu 7 anos lá de fartura, 7 anos de escassez, e aí José se tornou o sub-faraó lá daquela época, né? Então, exatamente. Esse é o momento um pouco depois de José, então, que é o momento em que o José já tinha morrido, o povo já estava ali ainda vivendo no Egito, e o que acontece no começo ali da história é que conta que um novo faraó vem, só que é um faraó que já era depois da época de José e não conhecia mais José. Então uma nova geração surge ali no Egito, e essa geração olha para lá e vê ali nos primeiros capítulos de Êxodo, né, vê que os filhos de Israel tinham se multiplicado grandemente nas terras egípcias, como conta no verso 7 do capítulo 1. Até porque, né, Botega, fazia muito tempo, né, depois de Moisés ali, que a gente vai chegar na história, né? Faz muitos anos, né? Isso, não foi de um dia pra noite assim. Quando os homens de José chegaram ali, né, com Israel, eram apenas 70 homens, né, eles não contam as mulheres, mas eram em torno de 70 homens, mas agora, depois de todo esse tempo, né, eles já estavam em mais de 103 mil homens. Nossa. Né, sem contar as mulheres, então pode dizer aí que devia ter umas 2 milhões
de pessoas ali só do povo de Israel, né? Que veio, digamos, de uma pessoa só, né? Que vieram todos de Israel e os filhos de Israel, né? Então essa contagem aí você pode ver ali em Números capítulo 1 versos 46, que fala aí da quantidade de pessoas que estavam ali naquela época. Só que essa época aí, o Egito era forte, né? Porque tinha passado ali daquela época de escassez e tal. Juntou um monte de riquezas, né? Juntou um monte de riqueza e o povo de Israel ali tava servindo meio que de escravo para esse crescimento egípcio, né? Ele era como um povo que entrou ali nessa terra e estava servindo ali de mão de obra ali pra galera. E aí o que acontece, né? Os hebreus cresciam cada vez mais, né? E esse faraó da época, que não conhecia José, começou ali a abrir o olho, né? Porque viu que o número de pessoas já estava praticamente maior do que o número de egípcios, né? Qualquer coisa que acontecesse para aquele povo ali, eles poderiam se rebelar e aí se juntar talvez com algum outro inimigo e tomar o poder ali do faraó, né? Então o que ele faz? Para ele tentar fazer com que o povo egípcio perca poder, ele começa escravizando esse povo, né? Então ele começa a aumentar a quantidade de esforço, a quantidade de trabalho que o povo de Deus precisava fazer, né? O povo de Israel que estava ali. E eu não sei se tu conseguiu ligar isso com a situação atual do Brasil, né? Mas uma ótima forma de tu tirar o poder do povo é tu fazendo ele escravo, né? Então, tu aumentando o preço das coisas, né? Tirando o acesso das pessoas para outras coisas, por mais que eles estejam mais número do que os governantes, eles acabam se perdendo o poder para fazer qualquer tipo de revolta, né? Isso a gente pode ver até hoje, isso, então. Exatamente. E os israelitas tiveram que trabalhar ali com tijolos e barros, né? Como é que se fala o nome de um lugar que constrói tijolos e trabalha com barro? É uma tijoalheria, né? Tijolaria. Tijolaria. Era uma joia esses tijolos. Era uma olaria. Olaria. Que é o que a olaria é onde que trabalha o oleiro. Oleiro. É que faz os vasos. Como é que é a música? Né? Como é que é a música? Ah, eu quero ser um vaso novo. Mais ou menos isso. Então faziam o pessoal de Israel ali trabalhar como escravo com os tijolos ali na olaria. E mesmo assim, o povo não tinha TV, né? E acabava, imagina, né? O cara não tem nada pra fazer depois de, sei lá, trabalhar 12 horas, tinha Netflix, né, escravo, chegava em casa, não tinha Netflix, né, naquela época aí mandava bala e o povo se multiplicava. Né? E aí o rei do Egito ali, então, tenta uma nova estratégia, porque não tava funcionando, né, o pessoal escravizava, quanto mais escravizava, o pessoal mais multiplicava. Sim, né? eles estavam crescendo em número, no caso, né? Isso. Tava ficando muito populosa essa galera. E assim, a gente tem que entender, Botega, só pra ficar claro pro pessoal, que o tempo de Moisés, de José, né, passou, né, então aquele faraó morreu, mas os egípcios, eles começaram a fazer toda essa questão aí com os povos que estavam ali, né, que tu falou, né, de cobrar altos preços e tudo mais, as pessoas acabaram tendo se escravizar, né, sozinhas, automaticamente, e os israelitas acabaram passando ali cerca de uns 400 anos sendo escravizados pelo Egito. Então tu vê que assim, é muito longe de José, né? Tipo, é muito tempo, né? Sim, foi um tempo assim digamos, de deserto do povo, né? Porque é um período literalmente, né? Teórico. Não, na verdade ali o delta do Egito, Nilo, né? O delta do Egito é bastante verde, né? Se tu for no Google Maps, se tu for lá olhar o delta do Egito, tu vai ver que tudo ao redor é deserto, mas ali onde que corre o Nilo realmente é um triângulo, onde o Nilo se divide ali, que é um triângulo verde, né? Um triângulo onde que tem fartura e tem alimento, né? Então por isso que o Egito sempre foi rico, assim, né? Então, o rei do Egito tenta uma nova estratégia, né? Já que ele tava vendo que o número tava crescendo, e aí o que tu faz quando o número cresce? Tu corta pela raiz.
Então começou a querer matar os filhos do pessoal que nascia. Só que eles queriam matar quem? Queriam matar os filhos homens, né? Por quê? Porque as filhas mulheres, se elas se casassem com o pessoal do Egito, elas iam se tornar egípcias, né? Então não precisava matar as mulheres. Mas os homens, que iam crescer como hebreus, eles estavam tentando dar uma baixada nesse número. E aí o que faz? Primeiro passo, assim, pra tentar bem gentilmente, é falar com as parteiras pra dizer, ó, se nascer filho homem, tu pega e joga no rio, né? Se for filho homem, tu joga no rio, se for filha mulher, tu deixa viver aí, né? Só que daí foi falar o quê? Foi falar com as parteiras hebreias, né? As parteiras do povo de Israel. E as parteiras do povo de Israel creem em Deus, e elas não iam fazer um negócio desses aí com o povo dela, né? Então elas arranjam uma desculpa lá, dizendo, olha, na verdade, o que acontece é que as mulheres aqui, as hebreias, elas já estão com uma boa prática para fazer filho, então quando eu chego lá, os filhos já nasceram, já estão correndo pela sala, e não dá nem tempo de eu parir a criança para dizer que morreu, né? E aí o faraó fica, né? Então tá, né? Se vocês não vão matar as crianças, eu vou ter que fazer de uma forma mais agressiva. E aí o que ele faz? Já que as parteiras não queriam ajudar, então ele manda seu próprio povo, né, fazer isso, né? No caso, as pessoas egípcias, né? Quem tava do lado dele, já que os hebreus não iam fazer uma coisa dessas, né? As crianças recém-nascidas. E daí acontece, né, Botega? Acontece que temos rebeldes no meio dos hebreus, né? E obviamente eu acredito que não seria... Não devem ter sido os únicos que não quiseram fazer isso. Alguns devem ter escondido e tudo mais. Mas tinha um cara da tribo de Levi, né? Ele se casou com a mesma tribo de Levi. Lembra esse negócio de tribo, né? Lembra que a gente tinha Israel e ele tinha vários filhos. E aí, tendo os filhos, cada um dos filhos, né? Digamos assim, acabou depois seguindo, digamos assim, uma família, né? Que até lá quando a gente falou sobre... Não lembro se a gente falou no episódio sobre Israel ou de José. Acho que foi no episódio de Israel que a gente falou que ele deu a bênção, né? Para cada um dos seus filhos e tudo mais. E no caso para José, para os filhos de José, né? Lembra? Isso. Inclusive, então, link no post de Israel, lá, o episódio de Israel. Se não é o de Israel que a gente falou, escute de José, né? Tem os dois aí pra você escutar. Todos. Tá misturado as histórias. Até que o final das histórias estão meio que juntas, né? Mas se eu não me engano foi no de Israel que a gente falou. De qualquer forma, então um cara que ele era descendente ali do Levi, o filho de Israel, ele casou com uma mulher que também era descendente do filho de Israel, e essa mulher engravidou e adivinha o que nasceu, Botega? Um filho, homem. Um menino, né? E aí eles tentaram esconder. Só que é meio complicado esconder uma criança, né? Até porque chora e tudo mais. Então quando fez mais ou menos ali, tava escondendo já por uns 3 meses, eles decidiram, vamos pegar um cesto, né, e vamos colocar ali nas margens do Rio Nilo, né. O que se tu for parar pra pensar, Botega, eles estavam fazendo mais ou menos o que as parteiras mandaram, o que o faraó mandou as parteiras fazer, né, que é jogar no rio, né, só que eles botaram no cesto, né. Isso. Não foram, digamos, afogar a criança. Exatamente. Deixaram a sorte, né? Não, mas isso aí foi só um comentário engraçado que eu tentei ser, não deu certo. Mas, continuando a história da seriedade aqui, a Miriam, que era a irmã desse menino, né? Já estou dando o nome da pessoa, porque a Miriam vai fazer parte da nossa história aí. Ela ficou observando lá onde é que ia parar. E aconteceu, em resumo, que quem foi ver aquele cesto, né? E pegou ele, né? Foi ninguém menos que... Adivinha? Adivinha só? A filha. A filha do faraó, né? Quem que era... Quase o nome de filme, isso. A filha do faraó. Foi ninguém menos que a filha do faraó. Que ela tinha descido ao Nilo pra tomar um banho. E daí, as suas servas estavam andando ali pela margem do rio. E ela viu aquele cesto no meio dos juncos. E ela disse, pega lá pra mim, quero ver o que tem. Vai que é uma cesta de frutas de alguém que perdeu aí, né? Não. Tinha ido na rifa, ganhou na rifa e perdeu no bingo. Mas a questão... Não, eles pegaram principalmente pelo que tava fazendo barulho, exatamente, né? Imagina, devia estar chorando ali. Então aí elas ouviram o barulho, né? Quando elas abriram, tinha lá um bebê chorando, né? E daí ela descobriu na hora, esse bebê dos hebreus e tudo mais, ela decidiu, quero ficar com ele. Quero adotar esse bebê. Só que daí a questão é que, digamos assim, ela não era uma ama de leite. E aí a menina, a irmãzinha lá do menininho que tava no cesto, se aproximou e chegou e disse, olha, se tu quiser, eu posso chamar uma mulher hebreia para amamentar essa criança. Até porque, né, Botega, nós tínhamos mulheres hebreias
com que tinham leite e não estava amamentando ninguém de monte, né? Porque os filhos estavam tudo sendo mortos, né? No texto não fala se eles estavam realmente sendo mortos ou não, né? Não conta nada, mas teoricamente, né? Algum devia ter sido morto. Mas assim, pra filha do faraó e para o faraó, deveria ter um monte de mulher lá disponível, né? Porque a ideia é que eles deveriam estar sendo mortos, né? Então, digamos, a menininha lá chegou, foi uma boa estratégia aí da família, né? Dizendo assim, olha, se tu quiser, eu posso te levar pra uma mulher, né, lá dos hebreus pra aumentar e criar essa criança. Como se ela não soubesse quem fosse, né? E aí a filha do faraó concordou, né? E aí levou justamente, obviamente, pra mãe, porque ela era irmã, né, da criança, né? Não, isso jogou a criança no rio, jogou na sorte, né? E voltou de volta ainda. A filha do faraó pagou para que ela cuidasse da criança, né? É tipo, a mãe tava recebendo Bolsa Família. Um pagamento, um Bolsa Família para cuidar da própria criança. Literalmente era Bolsa Família. Né? Olha só, Botega. Por isso que as pessoas, né, estão enviando algumas crianças em cestos lá para Brasília. Não, tô brincando, nada a ver. Mas ali só pra botar uma data aí, que a gente não falou de data até agora, mas depois desse decreto aí que a gente falou que devia ser mortas as crianças, era por volta de 1525 a.C. Era a época do Tutmosis I. Acho que daí é a época aí que nasce o Moisés, então. Como é que é? O libertador nasce. Exatamente. Né? Então, Botega, a gente tem ali o nascimento de Moisés e a gente vê que Moisés, ele foi, digamos assim, de certa forma, adotado pela filha do faraó, né? Isso. Claro que no início de sua vida ele foi amamentado pela sua mãe, tudo bem, mas ele teve uma educação diferente da dos hebreus, certo? Como é que ele cresceu, esse menino aí? Uma coisa que vale contar do nascimento é que Cristo também foi, de certa forma, queria que o governador, o imperador da época, matasse Jesus, né? Porque quando ele nasceu, mandaram os reis magos lá para saber a localização dele, né? Porque era o Salvador que tinha nascido, né? Inclusive, Botega, nós falamos sobre isso no episódio sobre o nascimento de Jesus. Link no post, veja só. Link no post. Então a história sempre se repete, né? O Salvador vem, Deus manda a pessoa ali, né? A pessoa nasce e ela vem pra salvar o povo, e bem em épocas em que a pessoa ia morrer, né? Era pra matar essa criança. E a gente percebe que existe uma providência divina, né? E isso eu entendo como sendo a soberania de Deus, para que esse escolhido, vamos dizer assim, o Chosen One, né? The Chosen One, o Neo do Matrix, mas essa pessoa que foi escolhida por Deus, ela não morra, né? Por essa perseguição que ocorre na época de seu nascimento. No caso, Cristo e Moisés também. Isso aí. Houve a providência divina, no caso ali, que a filha do faraó, então, pegou ele no rio. E também, Botega, muito importante, como isso vai influenciar na história, o fato de Moisés, ele crescer na corte egípcia, né? Ele pôde ser educado como um egípcio, ele aprendeu sobre a política, aprendeu sobre línguas, aprendeu muitas coisas, né, Botega? Sobre calcular, escrever, ler, né? Falar outros idiomas, inclusive até praticar esportes, né? Ele podia praticar esportes lá a cavalo, né? Que eram coisas comuns naquela época. Mas, apesar dele ter crescido como um egípcio, né, ali junto com todos os privilégios da nobreza egípcia, ele ainda assim, ele nunca perdeu a origem hebraica. Apesar de que, é engraçado ver por causa que ele ganhou o nome Moisés, mas ele nunca perdeu o nome Moisés, que é o nome hebraico dele, né? Então não é que nem, por exemplo, pega ali Daniel, sei lá, tu vai pegar outras pessoas que ganharam nomes novos, né, que não eram de origem hebraica. Moisés, no caso, manteve, né, e manteve junto. Ele fala também ali que quando ele cresceu, já adulto, né, ele, ainda assim, ele ia ver, né, adulto não vai brincar, né, até parece, mas ele ia ver os amigos hebreus deles lá, e é aí no momento bem crucial da vida dele, né, porque numa dessas que ele vai ali ver os amigos hebreus dele, ele
vê um deles sendo espancado por um guarda egípcio, né? Então imagina, tu tá ali na escravidão e essa questão de espancamento de um escravo não era uma coisa que devia ser muito nova, né? Mas Moisés, digamos, toma as dores e ele resolve ir lá e dar cabo nesse guarda egípcio e mata o cara, mata o egípcio e esconde o corpo lá na areia. É importante citar, Botega, sobre essa questão, que no caso, então, o Moisés, ele sabia que ele era hebreu, né? Talvez pode ter sido a filha do faraó que falou, talvez o relacionamento dele com os hebreus, a sua família de sangue, vamos dizer assim, podem ter contado realmente o que aconteceu. Mas ele foi criado pela mãe hebreia desde pequeno, então Sim. Acredito que ela criou ele sabendo que ele era filho dela, né? E ela deve ter falado, né, provavelmente. Isso. Ele soube que ele era hebreu mesmo, mas que ia ser criado pela filha do faraó, né? O que eu me questiono é, tipo, o faraó, sabendo que ele queria matar todos os hebreus, mas ele abriu uma brecha justamente para esse, né? Que depois no futuro ia se tornar o libertador do povo. Então, a questão que eu quero comentar é que o Moisés sabia quem era o seu povo de verdade, né? Obviamente ele foi criado pelos egípcios, ele aprendeu todas as coisas do Egito e tudo mais, mas ele sabia quem era seu povo. E aí, por isso que ele, digamos assim, ele fica muito brabo quando ele vê esse egípcio, né, espancando o hebreu. Isso, e só que é engraçado que aí na primeira vez ele vai lá, aí mata o egípcio, né, esconde o corpo, acho que não deu nada, só que na segunda vez que ele vai lá, no outro dia que ele vai ver a galera, e os hebreus estão brigando entre eles, né, então ele meio que ele fica meio mordido ali, porque primeiro o pessoal é espancado pelo outro povo, beleza, tu até entende, mas depois eles brigam entre eles, né, então aí ele vai lá e diz, não, olha só galera, vocês não tem que brigar entre vocês são pessoal do mesmo povo, vocês têm que se unir, né, que nem a gente pode ligar também isso com a situação atual do Brasil, né, ao invés da gente ficar discutindo sobre corrupção e como o governo deveria agir, a gente perde tempo xingando quem é esquerda e quem é direita, né, mas daí o que o pessoal faz? Ao invés de ele, não, beleza, você tem razão, né? Acho que a gente deve se unir, né? Povo hebreu, blá blá blá. Não, o cara diz, tá, e aí? Tu acha que tu é quem, Moisés? Tu acha que só porque tu tá ali com o faraó, tu pode vir aqui ser o juiz sobre a galera aqui, só porque tu é o nobrezinho aí, não tá sendo escravizado, né? Tu vai fazer o quê? Vai nos matar que nem tu matou o egípcio ali? Qual é que é, né? Deu a real ali pro Moisés e aí o Moisés ficou meio assim, né? Descobriram, o cara já sabe. Exatamente. Alguém sabe, né? Porque ele pensou que ninguém soubesse, ninguém tinha visto, né? E aí o que acontece? O faraó também fica sabendo disso. E aí vai querer matar o nosso querido amigo Moisés. E essa história que é contada aí nos primeiros capítulos de Êxodo, ele também é contado brevemente, assim, um resumo, quem que não quiser ler esses primeiros capítulos ali em Atos capítulo 7, né? Essa parte do egípcio aí, ela tá entre o verso 27, 28 e depois 35. São os versos que contam sobre essa parte de que Moisés é descoberto, né, com a morte do egípcio. E aí, então Moisés tem que fugir, né, porque o faraó, né, já abriu uma brecha aí pro cara, né, não ser morto quando criança, daí o cara cresce e vai lá e mata um guarda egípcio, né. Aí ele não ia querer ser morto, ele pega e foge pro deserto e chega até a terra de Midian, né. Midian, para quem não sabe, era um dos filhos de Abraão com uma concubina que era a Quentura. Você lembra dessa? Essa eu não lembro, mas eu sei que Midian não tem nada a ver com a mídia, tá? Não tem nada a ver com televisão. Mas provavelmente tá lá no nosso episódio sobre Abraão, né? Um dos dois, pelo menos, né? Que vai falar dessas concubinas dele. Então, um dos filhos de Abraão é Midian, que é quem herdou, digamos, essa terra, ou quem estava morando nessa terra. Mas claro, né, isso já muito tempo depois, já não era mais Midian quem estava ali. Se você for querer localizar esse local, né, em comparação ao delta do Egito,
ele fica ali no que é chamado no Golfo de Aqaba, onde hoje é a fronteira entre eu peguei em inglês Jordan, mas na verdade é Jordânia, né? Então é Jordânia e Israel. Se for pegar ali na fronteira sul da Jordânia e Israel, você vai encontrar o Golfo de Aqaba, que é um pouquinho do lado do Monte Sinai. Então é essa áreazinha ali desértica que tem ali no sul do Egito. Que então, na verdade o Monte Sinai ninguém sabe direito onde é que é, né? Que deveria que é por ali. Né? É por ali, mas ninguém sabe bem onde é, né? Mas isso é para o próximo episódio, né? Isso se a gente falar sobre isso, né? Porque a ideia é falar sobre Moisés, né? É isso aí. Mas ele vai então pra Midian, né? E ele chega lá em Midian e ele acaba encontrando... Na verdade, ele chega em Midian e ele para pra descansar, isso. né? Talvez ele ia passar Midian também. Ele se assentou lá na beira de um poço, vou ficar aqui na boas. Isso, Botega, agora que você fica comparando aí, né, com Jesus. Jesus também, ele chegou na beira de um poço lá, ficou esperando. Chegou uma mulher, né? Chega a mulher lá. Mas só que aí, na verdade, então ali, quem que chega ali quando Moisés está na beira do poço? Na verdade não chega uma, nem duas, mas chegam 7 mulheres. A casa das 7 mulheres. Olha, 7 mulheres. Olha só. Mais uma ligação. Filhas do sacerdote, né, de Midian, Isso, né? filhas de Reuel, da tribo de Midian. Então chegam ali no poço, que era a tarefa delas, para dar água pro rebanho do pai delas no caso. E só que aí o que acontece? Aí chegam os outros pastores lá, também nesse mesmo poço, e digam, corre daqui, que vocês são mulheres, vocês não têm preferência aqui, né? Mas Moisés, como é um cara briguento, né? A gente já viu lá com o egípcio, ele diz, tu toma teu rumo aí, que as mulheres vão pegar água aqui sim, e eu vou ajudar elas ainda, né? E aí foi... É que assim, né, Botega, eu acho que até tá em apócrifos, né? Que dizem que Moisés, ele, por ter sido criado no Egito e tudo mais, ele era um guerreiro, né? Então, ele não era qualquer coisa. Mas isso ali em Êxodo e tudo mais que a gente tem na nossa Bíblia, isso não está escrito. Pelo menos eu não vi. Mas dizem que ele tinha sido treinado militarmente também. É, uma coisa que fica nas entrelinhas, né? Que eu acredito que o povo hebreu era o povo, digamos, o chão de fábrica, né? O pessoal que trabalhava, e enquanto o pessoal egípcio, né? Principalmente o pessoal da nobreza, eles eram guerreiros, né? Normalmente. Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, se tu for pelo que tá escrito na Bíblia, a gente fica com esse negócio ali que não tá definido. Agora, se tu quiser ir por coisas que tenha mais, o Moisés é basicamente o Batman, né? Que tem aquele filme lá, como é que é? Deuses do Egito. Isso, lá, não? Como é? Uma coisa assim. É o Batman lá, né? Então, ele briga que nem o Batman mesmo, então... Né? Isso aí deve estar em algum apócrifo, porque algumas pessoas fazem comentário que Moisés ele tinha tido treinamento militar. Mas não vem ao caso aqui, Botega. O importante é que ele protegeu as mulheres ali naquele momento, certo? E ajudou elas também a dar água lá pros coisas. E aí, as gurias, né? As gurias vão pra casa mais cedo, porque teve uma ajudinha lá pra pegar água do poço. E aí o Reuel ali, ele fala, mas como assim chegam em casa essa hora? Vocês deviam estar lá dando água pros animais ainda. E aí ela disse, olha, na verdade teve um cara aí que nos ajudou, e ajudou lá com os pastores também, que queriam nos enxotar aqui do poço, nos ajudou a dar água lá e a gente conseguiu terminar antes. E só que as mulheres meio avoadas, né? Ao invés de depois dar dar uma água pra ele. Água não ia precisar, que tinha um poço ali, né? Mas convidar pra jantar, sei lá, alguma coisa assim, aí deixou ele por lá. Mas o Reuel disse, não, mas cadê esse cara aí? Traz ele aqui, vamos convidar ele pra comer um pão aí, alguma coisa, né? E ele foi ficando, né? foi ficando, até chegar ao ponto em que ele se casou com a Zípora e ele teve o primeiro filho dele, que foi o Gerson. Sabe o que significa Gerson? Não sei o que significa Gerson, Botega. O que significa Gerson? Gerson significa refugiado, né? Aquele que vem de terras estrangeiras. Então, deu o nome ao filho. É porque o Moisés, ele deu esse nome porque ele dizia, né? Eu sou um imigrante em terra estrangeira. Então deu esse nome ao filho, né? Chamou... Meio que uma homenagem a si mesmo. Moisés, né? Um grande egocêntrico. Né? Esse mesmo. Depois a gente vai ver mais pra frente que isso gente. Se repete, né? Mas tô brincando, gente. Não é bem assim também, né? Foi só uma piada. Estou muito piadista hoje, Botega. Não, hoje só.
Mas é importante, Botega, que o Jetro, né, então deu aí sua filha como esposa, e o Moisés teve filhos e tudo mais, e ficou ali, né, nessa terra aí, criando... Tu sabe que eu pesquisei sobre... Eu não falei o Jetro antes, né, eu falei só Reuel, que é o... ele era o Reuel, mas também Jetro, enfim, tinha 2 nomes. Mas eu fui pesquisar se o Jetro não tinha alguma coisa em relação com a banda. Conhece a banda Jethro Tull? Sim, que são as ferramentas do Jetro. Não, na verdade não. Aí eu fui pesquisar e disse, deve ter alguma ligação bíblica nisso, né? Alguma coisa assim, não. Jethro Tull foi Tem nada. um cara que era um pesquisador agrícola da Inglaterra do século sei lá qual. Os caras nem pra fazer uma banda com nome bíblico, né? Mas tudo bem. Mas quase agrícola era o Moisés, né? Que daí então ele virou pastor de ovelhas, né? Cuidava dos rebanhos ali do sogro, então, né? Provavelmente ali, até esse ponto aí da Zípora e o Gerson ali, ele tinha passado 40 anos, né? Ele tinha chego ali nessa época, ele já era uma pessoa ali em torno dos seus 40. Na Bíblia ali, em Êxodo, não fala exatamente a idade que ele chegou ali, mas se a gente fosse dividir os períodos, né? Ele tem esse primeiro período em que ele é bem detalhado, de certa forma, dos 40 anos, e a gente tem uns 40 anos agora meio de silêncio, né? Até, digamos, ele ser chamado, porque ele passa bastante tempo como pastor, inclusive ele casa e tem um filho, né? Então esse período aí, ele não dá muita explicação, né? Ele vira, de certa forma, um pastor ali e fica de escanteio por um bom tempo na Terra. Então é importante que a gente saiba que ele passou bastante tempo ali, Botega, porque esse momento ali que ele fica pastoreando os rebanhos, né? E basicamente ele fica ali, uns 40 anos fazendo isso, vai moldar ele, vai dar crescimento, porque, digamos assim, os primeiros 40 anos de sua vida, que é antes dele fugir, então Moisés, ele teve todo o conhecimento científico, todo o conhecimento astrológico, provavelmente, de matemática, cálculos e tudo mais, que ele poderia ter ao estar no Egito. Seus estudos, né, relacionamentos e tudo mais. E aí, quando ele vai ali, ele aprende a cuidar de seres que precisam dele, que não conseguem fazer as coisas sozinho. Então ele obteve primeiro um conhecimento técnico, para depois agora ele ter um conhecimento, digamos assim, que só o tempo e o amadurecimento iria dar a ele, né? É isso aí mesmo, ele dá pra ver como nada é em vão nessas histórias, a gente pode ver isso em outras histórias também, e mais uma vez ele conta como as coisas não são assim como hoje em dia, né? Tu imagina que Moisés, quando ele nasceu, o povo já estava sob escravidão, tanto que já tinha passado um bom tempo que o faraó estava tentando baixar aí a bola dos israelitas, né? Tentou a primeira vez ali com a escravidão, aí depois continuou tentando matar com as parteiras, aí fez a lei ali para matar os recém-nascidos. Então Moisés já tinha vivido um bom tempo ali dentro do Egito e agora saiu, passou um bom tempo no deserto ali com a família dele, do Jetro, e nesse tempo o povo tava lá sofrendo, né? Tava ali na sofrência, né? Só que tu vê que Deus foi preparando o povo e foi preparando Moisés ao mesmo tempo, né? Então o povo tava ali, digamos, aquela panela de pressão tava esquentando, né? No tempo de José tava tudo uma maravilha, o povo israelita lá era tido como um povo bem-vindo, né? E agora o povo estava cada vez pior e pior, né? E Moisés, em contrapartida, ele estava aprendendo o necessário que ele ia ser usado depois no futuro. Exatamente. E depois aí, quando a gente falar sobre o tempo que ele vai passar no deserto, a gente vai perceber o quão importante foi esse período, né, que ele passou aí cuidando dos rebanhos. Mas, Botega, então o Moisés, ele estava cuidando lá dos rebanhos do seu sogro, né? Isso. O Jetro, o que não é da banda Jethro Tull, né? Mas o Jetro, ele tinha tools, né? Que são as ferramentas. Um cajado, inclusive. Mas a questão é a seguinte: certo dia, depois de muito tempo fazendo isso, né? Uma coisa normal, ele levou o rebanho para um lugar, né? Chegou perto lá de Horebe, né, o monte de Deus, né, que é chamado na Bíblia, né? E ali, Botega, acontece algo miraculoso, algo que jamais poderia se explicar, porque uma sarça, né, uma sarça que era aquelas plantas do deserto, né, que são até meio secas, né?
ela começa a pegar fogo. Olha só. Só que até aí, Botega, tudo bem. Tudo bem. Porque no deserto é muito normal uma sarça pegar fogo do nada, né? Isso, as coisas pegam fogo normalmente. Exatamente, até a nossa cabeça, às vezes a gente tá no deserto, né, sem as proteções. Mas, Botega, o que acontece? Aquela sarça, ela se queimava e ela não se consumia. E aí o Moisés achou aquilo lá fantástico, né? Ele achou aquilo uma coisa incrível, né? Que nem diga o nosso amigo lá do Caldeirão. O louco, bicho. Ah, não, esse aí é o Faustão. Esse é outro. E aí ele disse assim, é interessante que a Bíblia fala assim, Quem ó, sabe faz ao vivo, né? Não, ele disse assim, ó, que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. É muito cômico, assim, a forma como ele escreveu isso na Bíblia. Mas tudo bem, né? Tipo, ele diz exatamente o que ele pensou, né? Vale ressaltar aí nesse ponto que tu falou que ele tava no Monte Horeb, né? Que é o monte que também é citado como Monte Santo, que na verdade é o Monte Sinai, né? Que na frente, mais pra frente vai ser bastante usado ali pelo povo de Israel. Mas você vê que ele trata já desse monte como Monte Santo, mesmo sabendo, tipo, mesmo que nessa época ali ele não era o Monte Santo, ele era só o Monte Horeb, né? Então isso significa que Moisés escreveu o Êxodo muito tempo depois que esse monte já virou santo. Então por isso que nesse momento ele usava o nome de Monte Santo, porque naquela época não era santo. Ele se tornou santo, mas... Exatamente, ele teve 40 anos pra escrever o Êxodo, né? Foi bastante, né? Tanto que se chamou Êxodo, né? Nessa época ia se chamar só, sei lá, né? Matei os egípcios. Mas, Botega, então ele chega lá, só que o que acontece? Aquela sarça não era uma sarça normal, era uma sarça que tinha o anjo do Senhor. Isso. O anjo do Senhor estava no meio daquelas chamas, né? E por isso que aquela sarça não se consumia. Que também, normalmente, quando é tratado do anjo do Senhor, a gente já falou outras vezes, que é quando Deus realmente está lá, né? Então ele fala do anjo do Senhor, mas na verdade a gente sabe que Jeová está lá, né? Exatamente. E daí, Botega, o Moisés chega, né, até pertinho, vai devagarinho, e o Senhor viu que ele estava se aproximando, né? Ele estava indo lá meio stealth, né? Meio Aqui no deserto tu consegue, né? É. Tipo, não tem nada, a quilômetros de distância tem uma planta no meio do nada queimando, aí o cara chega lá com um monte de ovelha, né? Que as ovelhas deviam estar seguindo ele. Né? E aí Deus, espera aí. Aqui é a minha sala aqui, né? Só, por favor, tira o chinelo antes de entrar. Exatamente. Tá, tu não faz você isso está em Terra Santa, né? Ele diz. Tu não faz isso quando o pessoal entra quando convida pessoas aí na tua casa, hein, Duda? Tira o... Não mando tirar os chinelos, os sapatos, não, nada. É que não é santo aí, né? Não. Aqui não é um lugar separado. É uma boa ideia de capacho, né? Botar no capacho, sabe que o pessoal coloca umas mensagens engraçadas nos tapetes de entrada, né? Colocar, Como é que é? Moshe, Erescodó. Tire seu sapato que aqui é Terra Santa. Fica a dica aí pra quem faz tapetes de entrada. Fazer isso aí na igreja, né? Não, mas daí vai ter que tirar o tênis na igreja. É o templo. Um chulé, né? É o templo, né? É o templo do Senhor, lá é um lugar santo. Não, mas assim, ó, a questão ali, que então ele se aproxima, e aí a sarça, a voz do Senhor fala com ele, e aí, até quando ele chama Moisés, né, ele diz, eis-me aqui, ele responde, e depois ele pede para tirar as sandálias, porque é Terra Santa, e aí ele se apresenta, quem que é esse Deus, né, Botega? E como é que Deus se apresenta ali naquele momento? Aí Deus fala que ele é o Deus do teu pai, né? No caso, o Deus do pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, os patriarcas, né? Os patriarcas. Ele já estava mostrando ali de que se tratava, né? Porque tu imagina que o povo lá no Egito estava sedento por uma libertação, né? Então eu acredito que eles não tinham um contato com Deus, né? Digamos, estavam nesse deserto onde que eles não ouviam mais Deus. Então ficou meio, eu sinto que tava no esquecimento. E Deus vem e ele se apresenta de novo, diz, sabe quem eu sou? Eu sou o Deus aquele lá, né? Aquele lá que os teu pai, os teus patriarcas aí falaram de mim, né? Sou esse cara aí.
assim mesmo. E vale citar, Botega, que nesse momento que Deus fala com Moisés, aquele rei, que era o faraó, no caso, né, do Egito, que era o pai da mãe adotiva de Moisés... Nossa, que difícil. Ele já tinha morrido, né? Porque no capítulo anterior, o Êxodo 2, a gente vê, né, que ele já tinha morrido, e daí os israelitas, eles estavam clamando a Deus, né, para que livrassem eles da escravidão. A panela de pressão tava pegando fogo, né? Exatamente. E Deus escuta esse lamento, e ele lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, né? Que a gente já falou no episódio sobre Abraão, link no post. No episódio sobre Isaac, link no post. No episódio sobre Jacó, link no post. E é interessante esse trecho, porque parece dar a impressão, assim, de que Deus não tava presente ali, né? Deus tava... não me lembrei agora. Né? Que não é o caso, né? Ele usa muito dessa figuração para demonstrar essa distância de Deus, né? Então, que ele usa até umas palavras assim, digamos que mostra uma aproximação de Deus, né? Deus, ele demorou, mas chegou, né? Ele tá chegando, ele fala ouvindo, lembrando-se, viu e atentou, né? Então, mostra assim uma aproximação de Deus pro povo, né? Ou seja, tipo, que nem eu falei antes, né? Deus estava esperando o povo estar preparado também para isso. E nesse trecho onde que o faraó morre, né? É como se o povo inteiro começa a clamar junto, né? Ele, digamos, esperou o povo se unir pela a questão, né? Pela resolver a escravidão deles, né? Então, mais ou menos daqui a pouco é isso que precisa do Brasil, né? Precisava que o pessoal se unisse para resolver os problemas. Enfim, não vamos voltar pro Brasil de novo. A gente tem que atravessar o mar, né, Botega? Tem que atravessar o mar aí. Ir pra Londres. Eu já fiz isso, né? Será que eu sou Moisés? Mas tu deixou o povo pra trás. Na verdade, ali em Londres tá em Midian, Botega. Acho que Deus tá te falando, tem que voltar agora, levar nós pra, sei lá, tem que atravessar o rio Uruguai aí, ir pra Uruguai. Não, mas Botega, é importante ali esse ponto, por causa que a gente pensa o seguinte, né? A gente percebe que Moisés, ele sabia quem que era o Deus do pai dele, de Abraão, Isaac e Jacó. Porque quando ele escuta isso, ele cobre o rosto e ele tem medo de olhar pra sarça ardente, pra continuar olhando, né? Porque ele percebe com quem que ele tá falando. Só que também eu entendo o seguinte, Botega. Por que o Moisés, ele brigou com o guarda lá? Né, com o egípcio, no caso, estava batendo no hebreu. Porque ele não aceitava que os egípcios, digamos assim, subjugassem os hebreus. Então Moisés, ele sabia quem que era o povo dele e tudo mais. E aí ele foge. E Moisés, basicamente, por temer morrer, ele deixa o seu povo para trás. Quem sou eu, né, para libertar o meu povo? Quem sou eu para fazer alguma coisa pelo meu povo? Eu não consigo nem liderar o meu povo, porque quando eu fui separar a briga de dois hebreus, eles estavam me chamando de juiz, porque quem que sou, né, porque eu tinha matado e pensar, né? Então, digamos assim, eu não sou ninguém. Era uma almofadinha lá, exatamente, né? Eu sou só o playboy, né? Então ele pegou e fugiu e ficou na boa. Ele abandonou, tipo assim, todo o resto, né? E ficou ali. E aí Deus vem e daí ele escuta isso e diz, opa, peraí, esse é realmente o Deus do meu povo, né? Não é qualquer coisa. E daí, por isso que ele cobre o seu rosto, né? Eu creio, né? Ele entende, agora lembrei do meu povo, lembrei do meu Deus. Isso. Né? Pelo menos me leva a entender isso, porque depois Deus, ele fala algumas coisas a mais, né? Ali. Mas até mesmo a questão da sandália e da questão de tirar a sandália por esse local ser santo, é uma forma de Deus fazer com que o Moisés dê uma parada, né? Que ele devia estar vindo ali, não correndo, né? Mas devia estar vindo, assim, curioso para chegar ali perto da sarça, que não pegava, não se consumia, né? E Deus diz, espera aí, tira a sandália aí, né? Digamos... Moisés já tem que, digamos, se abaixar ali, né, pra tirar a sandália e já fica numa posição de reverência ali, né, e aí Deus fala, tu que tirou a sandália agora, eu sou aquele Deus que tu já conhece lá atrás, que tu já ouviu falar, que é o Deus do teu pai, dos teus patriarcas, né, aí ele se dobra no chão, né, esconde o rosto porque ele realmente reconhece. Só que a gente vê mais pra frente também, porque Deus fala que Moisés vai ser a pessoa em que vai ajudar o povo a se libertar, né? Que vai levar o povo à terra do leite e mel.
essa questão da terra que vai ser levada, né, já relembra Moisés da promessa que foi feita ali para os patriarcas também, né? Mas aí Moisés fala, mas quem que sou eu, né? Que nem tu falou ali antes, né? Quem que sou eu pra fazer isso, né? Tipo, um cara que já tava há 40 anos, sei lá, no deserto, como pastor, já estava, sei lá quanto tempo longe lá do Egito, que provavelmente as pessoas nem iam conhecer mais, que nem tu falou, o faraó morreu depois de Moisés já ter saído. Então o novo faraó que estava lá provavelmente nem conhecia ele, né? Nem sabia mais quem que era Moisés, né? Onde que será que a filha do faraó tá nesse momento, né? Então já é um novo reinado que está acontecendo ali, e Moisés se vê assim, tipo, ok, né? Meu povo tá pra lá, eu tô fazendo minha vida aqui de volta, aqui de novo, aqui nesse lado aqui, né? Mas Deus mostra que vai estar com ele, que promete tirar o povo da escravidão, e inclusive ali ele fala de uma forma de que mostra com que o povo iria adorar ele, né, adorar a Deus. E isso mostra ali naquela parte quando ele fala do monte, né, que servireis a Deus neste monte, né, que é o Monte Sinai, onde que ele estava ali perto, né. Então já mostra que não só ia tirar o povo da escravidão, mas também ia fazer com que o povo adorasse a Deus, né. Só que, né, aí a gente tá com cabeça dura aí, o velho cabeça dura. Mas aí então, cabeça dura do Moisés, né, ele pede pra Deus mais uma coisa, né, que não tava ainda certo de que isso aí ia sair do chão, né. Sim, isso aí são todas as reclamações do Moisés, né, tipo, as desculpas no caso, né. Devia ter um livro das lamentações de Moisés. As desculpas de Moisés, ó, se tu quiser saber inventar desculpa, precisa conhecer um cara chamado Moisés, ali nessa época, quando ele tinha uns 80 anos de vida. O velho ranzinza. Velho ranzinza, é isso mesmo. Aí ele pede, tá, mas aí eu vou lá com a galera, né, o Moisés já tava pensando assim na cabeça, tá, eu vou lá depois de 40 anos, imagina os caras que eu brincava com eles lá, criança, não sei o que, agora eles vão estar com 40 anos, já com filho, não sei o que, eu vou chegar lá do nada, vou dizer, ó, tá aqui, ó, o Deus dos patriarcas aí veio falar comigo, mas eles vão falar, tá, mas que Deus? Quem? Né? Os caras nem conhecem mais quem é Deus ainda, né? Aí Deus responde pra Moisés, diz, ó, se eles te pedirem, tu vai dizer, ó, eu sou o eu sou, né? Na outra tradução até fala, eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E ainda disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Então mostrando que era para relembrar também o pessoal ali do Egito também do Deus dos patriarcas, né, do Deus dos pais deles, que trouxeram eles ali para o Egito na fartura, né, e que ele é o mesmo Deus de sempre, né? Eu sou o que sou. Ele não é um Deus que muda, né? Não é um Deus que muda de ideia, né? Então, mas mesmo assim, né, Moisés ainda não estava muito certo, né? Deus continua falando, né, que o nome dele ia ser lembrado pela eternidade, e assim serei lembrado de geração a geração. E ele aí continua, diz, ó, já começa a dar uma ideia pro Moisés o que ia acontecer, começa a falar a missão que ele ia ter, né? Então ele diz assim, ó, tu tem que ir lá falar com os anciãos de Israel. Então, os anciãos que ele fala aí é como se fosse os caras de barba. Mais ou menos é isso que eram os anciãos. Se for pegar a palavra aí, ela significa os de barba. Os caras que tinham barba lá. Você vai pegar os barbados de lá e tu vai dizer assim, ó, o Senhor, o Deus dos vossos pais, lá, esses aí que vocês já sabem, me apareceu e diz assim, ó, que na verdade ele tá sabendo aí do nosso problema, né, e que a gente vai sair lá do Egito, e a gente vai lá pra terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeu, dos eveu e dos jebuseu, né, lá onde que emana leite e mel, né? Lá na terra prometida, que estava sendo prometida já há bastante tempo, é lá que ele vai levar. Então, a ideia que Deus fala para Moisés é que ele tinha que ir lá dar a ideia pros
pros anciãos de que Deus estava ali, que ia tirar eles dessa escravidão para levar lá para a Terra Prometida. E depois ele ia ter que falar com o rei do Egito, né? Com as autoridades junto, né? Só um detalhe ali desse estrofe é que ele fala que essa terra, ela é de várias outras tribos, né? Então não é uma coisa assim, a gente vai pro meio do mato lá que não tem ninguém. Não, vocês vão lá numa terra onde que já tem uma galera morando lá, né? É a terra dos cananeus, dos ferezeus lá e da galera. Na verdade, era a terra deles, que eles tinham saído. Só que como, digamos assim, eles saíram daquela terra naquela época da fome, né? Isso. E foram pro Egito, e eles acabaram ficando presos no Egito, outras pessoas foram naquela terra, Isso. né? Imagina, manava leite e mel, né? Quem que não ia querer lá? Exatamente. Imagina leite dentro do chão. Sim, né? Chutava uma pedra, saía uns guichos de leite. Tinha árvore de vaca. Cara, tinha as frutas de teta, né? Enfim. E daí ele fala que eles iam ter que falar, ele ia ter que ir junto com as autoridades, os anciãos, né? Conversar com o rei do Egito, né? E dizer, olha, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro, e aí tu vai deixar a gente fazer uma caminhada, né? Pra gente fazer um sacrifício ao nosso Deus, lá no deserto, porque nós precisamos fazer esse sacrifício, né? E eu sei que o Senhor, e aí o Deus falando, né? Eu sei que o rei não vai deixar você sair, a não ser que uma mão poderosa force sobre esse rei, né? Sobre o faraó, no caso, né? Por isso que ele vai estender, então, a mão sobre os egípcios e vai ferir eles, para que eles possam, então, sair. Isso, daí, é engraçado que ele fala para que ele dê uma história pro faraó, né? Que não é a mesma história que ele iria contar pros anciãos. Por quê? Porque ele não podia chegar lá com a galera, né? Imagina que ele ia do nada, ia aparecer o cara, ia falar com os anciãos, aí depois ia lá pro faraó do Egito, né? Que imagina, o cara não é assim, o Zezinho da pipoca, né? Ele era o faraó daquela época, né? Então, um cara super importante que podia pegar lá o súdito e matar todo mundo, né? Então, chegar lá e dizer, não, a história é a seguinte, a gente vai pegar aqui, a gente vai pegar a esquina ali no fundo e vai embora, né? Não ia colar de jeito nenhum, né? Aí eles, vamos fazer uma história um pouquinho mais leve, né? Que era, a gente só vai ali, 3 dias de caminhada no deserto, vai fazer um sacrifício e volta, né? Tipo, vou ali e já volto, né? Só que mesmo assim, sendo só um vou ali e já volto, o faraó não ia permitir, né? Então, que daí, digamos, ia começar a cozinhar o faraó ali para o que iria realmente acontecer, né? Então, tu vê que como Deus já tipo, a provisão de Deus sobre essas coisas, né? Sobre ele já ir preparando o terreno, ele já sabia as coisas que iam acontecer, então ele diz, tu vai chegar e vai fazer dessa forma, vai falar com os anciãos dessa forma, mas a gente está falando do nosso querido amigo Moisés, que é o teimoso ali da terra, né? Que não ia assim, aceitar a coisa de primeira. Uhum. Então, mesmo Deus já falando pra ele todo esse plano certinho, detalhado das coisas, né? Mesmo assim, ele ainda não tava querendo, não tava feliz com a história, né? Mesmo que Deus tinha falado que ele ia sair daquela terra e ainda levar os despojos dos egípcios. Sim, né? Eles não iam sair de mãos vazias, né? Porque Deus ia ajudar eles, ia ferir os egípcios, para que eles pudessem sair na boa e ainda com coisas, né? Isso, né? E aí, tipo, Moisés ainda ouviu aquilo ali e disse, acho que não, sabe que eles não vão acreditar no que eu falo, né? Daí o Senhor disse, tá, tu ainda não acreditou em mim? Então vamos lá, o que é isso que tu tem na tua mão? Não é um cajado? Joga no chão esse cajado aí. Aí jogou no chão e virou uma cobra, né? Aí Moisés, olha só, virou uma cobra. A mágica, né? do cajado que vira cobra. Aí eles... Agora pega essa cobra pelo rabo. Aí pegou a cobra pelo rabo e virou o cajado de novo. Olha só, hein? E assim nasce Moisés Copperfield, hein? Moisés Copperfield, é isso aí. Aí ele diz, essa é a primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai fazer isso aí se os caras não acreditarem nisso, né? Isso na frente, isso só pra ficar claro, isso é na frente dos anciãos ou do faraó, Botega? Isso é na frente dos anciãos. Uhum. Ele diz assim, mas eis que não acreditarão, nem acudarão a minha voz. Exatamente. Então ele está dizendo eles, né? Eles os anciãos, né? Exato. O faraó seria, tipo, ele não acudará a minha voz, né? Aí, por isso que é os anciãos que ele está fazendo essa mágica aí, né? E ele continua.
né? Ele continua. Se não acreditarem nessa primeira mágica aí do bordão que vira cobra, então a gente vai ter uma segunda mágica. Opa! Segunda mágica vai ser muito melhor ainda. Ele disse, ó, tu pega, coloca a mão no peito. Aí ele colocou a mão, tipo Napoleão, assim, tu pensa ele fazendo tipo Napoleão Bonaparte, sabe? Por Põe dentro a mão da camisa, da assim? blusa, isso. Aí ele tirou a mão, pá, mão leprosa, branca de neve, né? Tava branca como a neve, diz ali, né? No verso 6 do capítulo 4. E aí, agora, tu coloca a mão de volta na blusa. Aí coloca de volta a mão dentro do casaco. E aí tirou, pá! A mão tava novinha em folha, né? E aí... O pessoal aplaudindo, ia cair certo nessa aí, né? O pessoal ia acreditar. Cair. Como se fosse, né? Um negócio pra enganar Se eu estivesse enganando a galera, né? Mas enfim, aí ia ter que acreditar, né? Imagina, aí o cara ele já com fez pote de maionese dentro da camisa, né? Ele já fez um cajado virar cobra. Não ia acreditar. Aí virou a mão leprosa, curou a mão de volta. Não acreditaram ainda. Aí, ó, se os caras não acreditarem nessas duas, na terceira, então, olha só. Tu vai pegar um pouco de água lá do rio, e aí tu vai jogar ali na terra seca, e aí a água vai virar sangue. E aí eles vão ter que crer nessa evidência, eles vão ter que crer. Tu tem três chances ali para os caras crerem que fui eu que te enviei, que na verdade tu tem autoridade para falar, né? E aí, mas mesmo assim, Moisés, né, ele ainda não tava tentando achar uma outra desculpa, né? Que ele tentava uma desculpa aqui, uma desculpa ali, e Deus diz, ó, tô contigo, meu, acredita, tu vai lá, tu vai falar com os caras, tá aqui o plano, tá aqui um jeitinho, eu te ensino umas mágicas aqui, uns truques de carta aqui pro pessoal acreditar. E aí, mas mesmo assim ele diz, olha, senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse o teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua, né? Então o cara não tinha uma boca quieta, né? O cara, dizem o cara não que falava ele era gago, né? Outras pessoas dizem que ele tinha língua presa. Mas eu acho que é simplesmente o fato dele não saber usar as palavras, né? Ele era uma pessoa assim que não sabia se expressar. O negócio era Moisés, punhos de aço, né? Isso. Eu acredito que ele aprendeu ali línguas e tal, mas isso foi mais jovem, né? Ele passou bastante tempo ali só com as ovelhas e com... Exato. Todo mundo sabe então que se tu aprende uma outra língua e tu não falar, não praticar, meio que atrofia, né? Tu vai esquecer a língua. Isso, tu vai acabando esquecendo tudo que aprendeu. Né? Mas só que Deus é Deus, né? Então é Ele que deu todos os nossos sentidos e principalmente a boca, né? Então Ele diz, olha, vai que eu vou te ensinar o que tu vai precisar dizer. E mesmo assim, Botega, qual foi a resposta de Moisés? Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Menos a mim. Manda outro. Envia. Tem um monte de gente lá no Egito. Por que tu foi me procurar aqui no meio do nada? Em outras palavras, Botega, ele sabia com quem ele estava falando, mas ele não queria aceitar a proposta de Deus, o chamado de Deus, não é? Porque, digamos assim, ele estava arrumando desculpa. Não é que ele não sabia como fazer. Ele simplesmente não queria ir, né? Não queria basicamente ir. Isso. Mas aí a última instância, né, da desculpa dele, e aí então fala que então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, né? Aí Moisés diz, tá, tu não quer falar? Tu não vai querer ir lá falar com a galera, né? Então tá, olha aqui, ó, tem o teu irmão aqui, o Arão, né, que é levita também, ali do povo levita. Ou seja, é outro mágico, né, levita? Outro que levita. Aí, tu sabe que ele sabe falar fluentemente e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará de seu coração, né? Então a ideia de Deus ali era que Arão iria ser o cara que ia falar com o povo, enquanto Moisés ia ser o cara que ia falar com Deus, né? Então, enquanto Deus iria falar pro povo, a conexão ia ser a seguinte, né? Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo. Isso. O povo fala com Arão, Arão fala com Moisés, Moisés fala com Deus. Calcula o telefone sem fio ali, né? Imagina a mensagem que ia chegar pra Deus, né? Ou a mensagem que ia chegar pro povo, né? Deus pede, vocês têm 10 mandamentos. Aí chega lá em Arão, vocês têm 8, na verdade.
Mas a Ia ser mais ou questão, menos isso. Botega, é que ali eles tinham que confiar em Deus, né? E eu creio que Deus ia cuidar, né? Porque assim como, perceba só, Botega, assim como ali Deus falava ao profeta, e depois nós tínhamos o porta-voz, né, que falava ao povo, O na época arauto. de Jesus também, Jesus era o profeta, né? E nós tínhamos então os caras que repetiam, né? Naquela época, eram multidões, né? Tinham pessoas que iam repetindo. Os repetidores. Os repetidores. Não é a mesma coisa de Arão, né? Não é a mesma coisa. Mas veja só, já que tu tava querendo comparar aí, né? Então, ou até mesmo tu falou o arauto, né? Não era João Batista, a voz do que clama no deserto? Do que clama no deserto. Isso, lembra? Pro pessoal que ainda traduz errado. Isso, lembra? A voz do que clama no deserto, que falamos isso no episódio sobre João Batista. Link no post! Link no post. E então a gente pode ver que Moisés, apesar de toda essa desconfiança com o plano de Deus, né? Deus fez milhões de coisas para ele acreditar e para ele seguir. E Deus fez o jeitinho lá para que Moisés fosse mesmo. De qualquer forma. Isso. Então, tu acha assim que lendo esse trecho não faz parecer com que Deus não tivesse a condição de fazer realmente Moisés ir, e Deus fica ali, digamos, convencendo Moisés, né? Porque ele fala, né? Ele fala ali da questão da boca, né? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou quem é cego? Né? Não sou eu o Senhor? Ou seja, Deus criou todas essas coisas, mas quando ele foi falar com Moisés, ele teve que dar milhões de explicações e ensinar umas mágicas e tal. Como é que tu balanceia essas duas coisas, Duda? Eu entendo que era uma questão assim, digamos assim, ó. O Moisés foi chamado por Deus, né? Deus vai lá, Moisés não queria aceitar. Então, Deus, ele mostra pra Moisés, olha, tá tudo pronto. Tu não tem que ir por ti. Tem que ir por mim. Tu pensa que tu não é capaz? Que ele diz, né? A primeira desculpa dele, quem sou eu, né? Isso. Mas, cara, tu não tá indo por ti, tu tá indo por mim, né? Não é a tua vontade que será feita, mas é a minha vontade. E eu, perante os líderes, eu perante o povo, eu perante o faraó, eu sou Deus, né? Eu não sou Moisés, eu sou Deus. Tu é Moisés. Se tu for lá sozinho, realmente tu não vai conseguir nada. Mas se tu for comigo, aí sim, né? Eu penso nesse sentido, né, Botega? Porque a gente também, assim como Jesus ele não estava sozinho, ele estava com Deus. E nós também, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, nós temos que entender que não somos nós que estamos fazendo aquilo, mas o Espírito Santo. Nós estamos deixando o Espírito Santo nos usar. Somos ferramentas. Assim como, exatamente, né? E ali, o Moisés deixou de ser Jethro Tull para ser God's Tull, né? Olha só. Veio longe essa piada, hein? Nossa. Mas a questão, assim, é que ali Moisés, ele tinha que entender, olha, Moisés, e eu acho que isso aí, tipo, pra mim, fica bem claro, e eu acho que é até bom que aconteceu isso, porque demonstra, olha, Moisés, ele não foi porque ele queria ser um líder, ele, digamos assim, era um homem que ele tinha ambições, né, de liderar o povo. Não, Moisés, ele não queria, mas quem foi, na verdade, foi Deus, usando Moisés, né? Isso. Eu acho, me parece isso, sabe, Botega? Eu vejo que ele mostra aí como o ser humano, como é que é a real natureza do ser humano. Se tu se deixar se afastar de Deus e não se deixar ouvir pelo o que realmente Deus está mostrando a ti, né? De certa forma, Deus tinha prometido que ia dar a terra prometida, e o pessoal não estava fazendo libertar nada, o povo também. né? E ninguém estava fazendo nada, né? Precisava alguém fazer algo. Então, se tu deixa as coisas acontecer, tipo, não vai, né? Nada vai ir pro lado... Normalmente o lado errado é sempre o que se prevalece quando ninguém faz nada, né? Quando não se é tomada uma atitude, quando não se busca isso, né? Então a carne sempre vai te levar pro lado contrário. Se a gente não orar, se a gente não buscar a Deus, a gente sempre vai pro lado não da luz, a gente vai pro lado da escuridão. Exatamente. E era esse ponto onde que o povo tava. E Moisés estava junto nisso. Tanto que ele precisou
ver, ouvir, sentir várias coisas para que ele voltasse ou para que ele conseguisse acreditar no Deus que estava na frente dele, né? Para ver quão perdido ele estava, né? Quão longe de Deus ele estava, né? Que Deus precisou que ele fizesse milhões de coisas na frente dele para que a fé dele realmente se acendesse. E eu vejo que digamos, é como Deus vai se mostrando, né, aos poucos. A gente está recebendo o segundo livro da Bíblia, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais de Deus e as formas com que ele age com o povo. Então esse tipo de atitude mostra formas com que Deus pode agir mais para frente, né? E essas coisas sempre vão se repetindo, e elas se repetem dentro da Bíblia, depois elas vão se repetindo na vida das pessoas, né? Então daqui a pouco Deus está na tua vida sendo uma sarça ardente, ou te mostrando um cajado que vira cobra, e tu tá indo ali, tipo, mas quem eu sou, né? Quem eu sou que vá fazer alguma coisa pelo reino de Deus, ou eu não tenho eloquência para falar de Cristo para as pessoas, né? Tu tá assim que nem Moisés, né? Moisés tá ali, Deus tá clamando no deserto, né? E tu tá ali, tá, mas sabe, manda outro, né? Menos eu. Mas, Botega, a gente já comentou algumas coisas aí sobre o que a gente pode aprender com Moisés, né? Tu até falou agora ali sobre essa questão final ali, né? Dessa parte, porque a gente vai deixar o resto da história pro próximo episódio. Mas o que mais que a gente pode entender, então, aí? Até pra já fazendo... Vamos pras considerações finais, Botega, olha só. Então, nas considerações finais aí, o que mais que tu pode concluir aí, finalmente, considerando que haja interessante pontos positivos, negativos, que a gente aprende com Moisés aí, pelo menos até esse ponto da história, Botega. Dos primeiros 80 anos aí de Moisés. Exatamente. A gente consegue ver, assim como em vários outros pontos que a gente já contou de outras histórias, como Deus sempre está movendo a história para demonstrar melhor os atributos de Deus, para demonstrar melhor o nosso pecado, né? Como o povo, como o ser humano, ele se deixa levar sempre pro lado contrário, né? Nunca o povo de Deus luta seriamente por Deus por muito tempo, né? Sempre tu tem períodos, né? Aquela gangorra do povo de Deus, em que quando Deus se mostra, quando Deus está ali presente, o povo adora, o povo faz tudo, mas Deus, depois de um tempo, ele acaba sendo colocado em segundo plano, né? Acontecem os problemas, e sempre nessas altos e baixos. E é muito parecido nesse momento também, né? A gente está num momento bem baixo pro povo de Israel, e Deus está esperando o pessoal clamar, né? Está esperando o pessoal realmente ver, chegar no fundo do poço e dizer, realmente, por nós, a gente não faz mais nada, né? A gente precisa clamar por Deus para que Ele nos livre dessa escravidão, porque não é ali o lugar onde eles deveriam estar, né? Eles deveriam estar na terra que foi prometida para eles, desde lá de Israel, ali, desde dos patriarcas, né? Então, Deus usa um tempo enorme, né? Que para nós seria uma vida inteira, né? 80 anos para que, ou mais até, né? Porque essa história começa antes de Moisés, inclusive, para que o pessoal, de novo, caia na real e aprenda. Então, essa é o ponto positivo que eu leio esse trecho e a gente consegue ligar para nossa vida, né? Que é... Muitas vezes a gente se deixa levar pelas coisas, né? Tá morninho aqui, né? Não tá ruim, né? Vamos levando assim, com um pecadinho aqui, né? Um pecadinho de estimação aqui e ali. Só que a gente nunca vai conseguir se aproximar de Deus dessa forma, né? A gente precisa buscar Ele em primeiro lugar sempre. Que se a gente começa a deixar algum problema aqui, um problema ali, né? Isso no futuro ele começa a pender mais pro outro lado do que pro lado certo, né? Então, e o povo de Israel é isso aí que nem a nossa vida, né? Então, se a gente deixa pender, as coisas vão descarrilhando até chegar ao ponto em que a gente precisa se ajoelhar e dizer, não é por mim mais. Não, já percebi que todo o esforço que eu poderia fazer já foi dado. E aí, ali com o final, Moisés, né? Então, muitas vezes
depois quando a gente tem a oportunidade de fazer algo por Deus, a gente sempre vai ser egoísta e vai dizer, olha, acho que na verdade eu prefiro ficar aqui cuidando das ovelhas do que realmente fazer algo pelo Criador do Universo, né? Então, esses são os pontos positivos e negativos dessa história, acredito. Muito bem, Botega, muito obrigado aí por gravar aqui conosco, né? E, na verdade, estou falando agora pra você ficar sempre feliz, né? Porque uma vez você não ficou feliz porque eu agradeci a todo mundo, menos você. Mas agora tu tem agradecido sempre, agora eu estou tranquilo. Beleza. Mas é isso aí, Botega, também, eu concordo com o que tu falou aí sobre Moisés, sobre também a questão da história, né, do povo, né, e também a gente pode se identificar ali, né, e eu vejo, Botega, que Moisés, eu vejo até alguns pontos negativos ali do que a gente não fazer, né. Moisés, apesar de ser um homem culto, né, ser criado ali na corte egípcia e tudo mais, ele acabou deixando sua cabeça esquentar, até porque ele estava no deserto, né, no Egito, devia ser quente. Ele deixou sua cabeça esquentar, né, e se deixou levar, né, pela sua ira, pela sua raiva, e acabou assassinando um egípcio, né. Então, eu acho que esse é um ponto negativo, né, da vida de Moisés. A gente tem que ter um domínio próprio, autocontrole, que faz parte do fruto do espírito, essa questão do domínio próprio, para que a gente possa ter o controle sobre as situações, né, a gente possa ser calmo, manso e tudo mais, né. E também, Botega, eu vejo que essa parte da história de o fato dele ter assassinado o egípcio, eu acho que não foi em vão. Não o assassinato em si, né? Mas o fato dele ter fugido pra Midian, né? Porque lá ele pôde aprender o que é ser uma pessoa responsável por ter criado sua família, trabalhar pro seu sogro, o que é estar sujeito a alguém também, né? Porque os rebanhos não eram dele, né, eram do seu sogro. Isso. E ele também ser responsável, né, ser responsável no caso pelas ovelhas, cuidar delas, porque o trabalho de pastor é um trabalho bem, digamos assim, tu tem que proteger muito bem. A gente vê casos como o Davi, que era um pastor, ele tinha que lutar contra feras, leões, ursos, né, para poder proteger as ovelhas. E o bom pastor faz isso, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né. Então Moisés teve que aprender isso, ele teve que ter cheiro de ovelha, teve que lidar com um animal que não é muito esperto, vamos dizer assim, né, não é questão de esperteza, mas digamos, você não sabe o que fazer, né? Depende totalmente do seu pastor, né? Não sabe pra onde ir, né? Isso. Então, ele teve que aprender a lidar com esse tipo de animal, porque depois a gente vai ver na história, no próximo episódio, né? Que Moisés também vai ter que lidar com o povo. Vai ter que dizer, porque o povo não sabe pra onde ir, não sabe o que quer. E a ovelha também é assim, né? Então, acho que isso é muito importante também quando a gente passa por um período de aprendizado, né? Um período onde a gente vai poder desenvolver os nossos dons, né? A gente vai poder testar, vai poder deixar Deus trabalhar em nossas vidas, até que então Deus ele vem realmente e nos chama, né, para aquilo lá, né? Lembrando que a gente falou sobre o chamado, link no post, né? O chamado ali de todo cristão, tem um episódio sobre isso. Qual é o meu chamado, né? Que a gente falou lá sobre a questão que a gente acredita no grande chamado para a igreja, né? Que cada um tem que pensar que tá fazendo parte do grande chamado. Então ali Moisés, no caso dele, Deus tem um chamado só para ele, não pro povo. Não é o povo que vai se libertar do Egito, mas Moisés que vai libertar o povo do Egito, vai levar para a terra prometida, né? Então, nós também temos ali as nossas tarefas para levar a palavra de Deus para as outras pessoas, assim como Cristo deixou o chamado dele lá, dizendo, vão, façam discípulos de todas as nações e tudo mais, né? Então, nós também temos que pensar nisso. Será que a gente tem dado desculpas, né, a Deus, como Moisés, né? Tu bem comentou aí, Botega, a gente tem dado desculpas, né, para Deus, para não fazer aquilo que ele tem preparado nós a vida inteira, né? Porque praticamente uma vida toda Deus preparou Moisés, né? E claro que ele não estava 100% preparado, ele iria preparar muito mais depois. Mas, Botega, vamos ficando por aqui nesse episódio. Tem muito mais da história de Moisés, mas por hoje vamos parar, porque já falamos bastante, né, Botega? Já estamos aqui há mais de horas, né, conversando. Horas. E os próximos 40 anos de Moisés vão ser bem agitados, né? O próximo episódio vai dar o que falar. Exatamente. E tem muito mais conteúdo. Nós poderíamos, acho que, ficar triplo de horas falando sobre os próximos 40 anos, porque é o período que mais fala sobre Moisés, né? Mas, Botega, vamos ficando por aqui nesse momento. Pra quem fica, pra área de feedbacks. Até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos
estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Digo... Eu sempre me arrepio quando escuto essa boate. Nossa, Dandeco, quando você, por causa da magia, né, da tecnologia que estamos falando à distância, né? Quando você falou, parecia que você estava com um autotune, porque você falou uau, e aí deu uma semitonada, né? Olha ali, ai. Depois eu vou ter que corrigir isso na edição. Olha só, como falariam aqueles pessoal lá de jurados, né? De você deu uma semitonada aí, né? Ah, que eles entendem nada. É que na verdade eu não semitonei, né? Eu tava cantando na escala dos chineses, né? Que eles têm várias comas. Ah, tá certo. É diferente lá. É, isso aí. Isso aí. Mas, Dandeco, vamos lembrar do nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. O feed que você pode assinar para receber automaticamente os episódios do seu celular ou do seu agregador de feed, mas você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas. Basta acessar pelamordedeus.org.br/iTunes ou iTunes, né, no caso. E agora sim, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 119. Nós conversamos sobre o Rei Sem Coroa e quem foi o primeiro. Foi ele, o Abner Lobo. Opa, Abner Lobo lá dos PiaCast, o que ele disse? Abner Lobo, o rei dos comentários do PADD. É, na verdade isso foi exatamente o que ele disse. Dandeco leu apenas o comentário dele, ele falou em terceira pessoa, veja só. É, ele é muito malandro. É, eu acho que o Abner Lobo, ele já está sendo uma pessoa muito Ed the Drummer, né, que costuma falar em terceira pessoa quando fala de Ed the Drummer, né, Dandeco? É, isso aí, mas quem não ficou pra trás foi o Lourival Gonçalves. Opa, essa pessoa, né, uma pessoa pachorrenta, uma pessoa pândega, né, o que ele disse, o Lourival? Ele falou o seguinte: desde já, Feliz Natal, galerinha do PADD. Foi bom passar na companhia de vocês. Opa, nós que agradecemos, Lourival, e também desejamos aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou boas festas aí, né, de fim de ano pra você, sua família, e claro, né, Dandé, como nós falamos no último episódio, para todos os nossos ouvintes aí, pra você que está escutando aí na sua casa, ou você que está escutando no seu carro, aí você que está andando na esteira da academia, né, então, para que você possa ter boas festas, né, não sei se alguém vai estar, né, agora nesse final de ano fazendo algum exercício físico na academia, né, mas que seja. Dandeco, vamos ao próximo, quem é? O próximo é ele de novo, o Lourival Gonçalves. Opa, o que ele disse? Em termos de comentários nos dias, Eduardo Silveira 2054 come. Lourival Gonçalves 1281 come. Abner Lobo 475 come. Claro, o Lourival está defendendo o meu reinado como rei dos comentários, né? Só que o Abner Lobo estava falando que ele é rei dos comentários no PADD. Por isso que o Abner Lobo, né, deu uma réplica ao Lourival. Você consegue ver aí, Dandeco? Consigo ver. Ele, olha, botou bem organizada a coisa, né? Isso. Dados do dia 22 de dezembro de 2017. Quais são? Quem que é o primeiro comentador aí? O primeiro é ele, o Ed the Drummer, com 584 posts. Mas como eu sou de casa, não vale, né? Então ele tá querendo dizer quem que está em primeiro depois de mim. Quem é? É o Abner Lobo, com 220 posts. Ah, então, olha, a briga ficou nisso aí, Dandeco, porque o Lourival tá com 208 e o Abner Lobo quis dizer que no PADD ele vem antes que o Lourival. Mas tem um porém, né? Talvez o Lourival Gonçalves, ele tá que nem a pesquisa do Ibope, uma margem de 5% pra mais ou pra menos. Pode ser que ele empate e vira o jogo, né? Pois é, né? Mas essas pessoas são pessoas batráquias, são pessoas retumbantes, estrogonoficamente sensíveis e que merecem o respeito tecnológico, né, Dandeco? Por isso que são nossos feedbackadores especiais, né, Dandeco? É, isso aí. São sempre lembrados aqui na área de feedbacks, mas temos mais pessoas deixando feedback. Quem foi? É o Rafael Pavanello. O que ele disse? Excelente episódio. Ótima reflexão sobre esse assunto. Ainda mais numa época tão oportuna como o Natal. O Rei dos Reis, deixando toda a sua glória e esplendor para viver como um de nós, sofrer por nós e nos trazer a vitória sobre esse mundo. O Rei servo. E como Rei, Cristo nos domina, nos governa, nos defende e nos ajuda. Abraço a todos, galera do PADD, e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Deus os abençoe. Exatamente, aí o que o Rafael comentou. Muito obrigado pelo seu feedback, Rafael. E é exatamente isso aí, né, Dandeco? Que o Rei dos Reis, né, deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor
pra nos salvar, né? Que história magnífica e sensacional essa, né, Dandeco? É verdade. É uma história, como diria nosso amigo Abner Lobo, uma história essenciadamental, uma história sensástica. Esse Abner Lobo. E é ele quem vem aí deixar o último feedback de hoje. Excelente episódio. É muito incrível como Jesus veio de forma humilde, justamente para quebrar todas as expectativas do povo naquela época. Um rei que não precisa ficar demonstrando sua realeza, mas simplesmente é. Muito bom papo e muito bom passar o ano na companhia de vocês. Feliz Natal, atrasado e um ano novo abençoado para vocês do Pererê e também para cada ouvinte. Um abraço! Muito obrigado, Abner Lobo, obrigado a todos os ouvintes aí que deixaram seu feedback, né? Vocês que são pessoas helicopterizadas, né? Pessoas lubináuticas, né? Pessoas que estão aí, né? Deixando seu feedback. E para aqueles que não deixaram seu feedback no ano, né? Que passou, né? Porque esse episódio, né, Tandeca? Esse episódio é do ano de 2018, né? Nós estamos lendo feedbacks do passado, né? Estamos lendo feedbacks de 2017, né? Então, pra você que não deixou seu feedback em 2017, aproveite esse ano de 2018 para deixar, né, o seu feedback, né, Dandeco? É isso aí, porque agora nós temos um ano novinho em folha. Exatamente. Então, pra quem tá ainda em festas aí, boas festas. Pra quem tá escutando isso no final do ano 2018, boas festas. E pra você que quer a sua indicação, temos uma primeira indicação do ano de 2018. Qual é, Dandeco? É o Resistência Podcast, o episódio 40. Caridade. Link no post. É isso aí, Dandeco. Acho que por hoje é só, né? Ficamos aí com essa dica aí sobre caridade pra você começar o seu ano aí pensando sobre esse assunto, né? Como o cristão tem que lidar com a caridade. E acho que por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Um bom começo de ano a todos e nos vemos no próximo episódio. Então tá, até mais! Medo de